E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O plenário da Câmara Federal aprovou proposta de emenda constitucional que amplia os direitos trabalhistas de empregados domésticos. E nós vamos conversar com o advogado especialista em Direito do Trabalho, professor do pós em Direito do Trabalho da PUC de São Paulo, Ricardo Pereira de Freitas Guimarães, para falar sobre o significado da aprovação dessa emenda para os empregados domésticos que há tantos anos são discriminados como se fossem trabalhadores de segunda classe. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Foi aprovado numa primeira votação na Câmara essa proposta de emenda constitucional. Tem outra votação, vai para o Senado, 2 votações. Exato. E depois, se aprovado, para a sanção da presidente. O senhor acredita que dessa vez vai? Que esse projeto de ampliação de direitos trabalhistas para os empregados domésticos saia do papel? Eu acredito que sim, até porque é um desejo não só do Brasil, é um desejo mundial. A OIT vem lutando por isso, né? Em 1937 foi formada a primeira associação de empregadas domésticas, né? E já chegou a hora da empregada doméstica realmente virar uma cidadã de fato e de direito. Há quantos anos vem essa luta para essa equiparação? A primeira associação é de 37, a primeira federação de 1997. E todos os anos existem reuniões para essa luta, tanto no Brasil como fora. Por exemplo, na Espanha, em janeiro de 2011, foi criado um decreto real, um real decreto agora, trazendo as domésticas para o campo, né, da relação como uma empregada efetivamente urbana, com todos os direitos e deveres. Bom, quando a gente fala em empregada doméstica, pensa sempre naquela que trabalha dentro de casa, que cuida da casa, que lava, passa, cozinha. Sim. Quem são os empregados domésticos contemplados pela lei? Todos aqueles que prestam algum serviço no âmbito residencial ou da família e que esse serviço não tenha uma finalidade econômica para quem o recebe. Esta é a definição legal do empregado doméstico. Babá, a própria cozinheira, o jardineiro podem ser inseridos nesse contexto. Motoristas? Motoristas também podem ser inseridos. Cuidadores de idosos? Cuidadores também. A única exceção, em alguns casos, são empregados, na verdade, que têm estatutos próprios. Aí há uma discussão, mas em regra... Enfermeiro, por exemplo. Exato, tem mas em regra todos podem ser inseridos nesse contexto, sim. Agora, que novos direitos serão contemplados com essa lei que está lá em tramitação? Olha, Maria Elisa, são muitos direitos, né? Mas assim, para enfatizar os principais. Eu acho que os principais é a obrigatoriedade do fundo de garantia, que já era hora, porque isso não dá só à doméstica o direito a esse recolhimento, mas dá o direito de ser cidadã no sentido de utilizar esse valor no caso de uma neoplasia, de uma AIDS, da compra de uma casa, o direito efetivo ao seguro-desemprego, que era então faculdade, a jornada de trabalho respeitada, que me parece um direito interessante, e o seguro acidente contra acidente de trabalho. E essa jornada de trabalho, ela já está especificada em quantas horas? Está especificada em 8 diárias e 44 semanais, que é o mesmo direito do trabalhador até então urbano, consagrado pela Constituição de 88. Agora, isso, se aprovada a lei, claro, ela vale para os empregados que já são registrados e estão trabalhando? Aprovada a emenda, tendo vigência a emenda, daí em diante sim, mesmo que estão empregados, atuando, passarão a ter esses direitos, sem a menor dúvida. E a lei passa a valer imediatamente após a sanção presidencial, se houver, é claro, ou precisa a tal da regulamentação? Então, nós vamos ter um probleminha, como sempre, né, de caráter jurídico, que é o seguinte: a lei das domésticas e a própria CLT acaba dizendo que não se aplica a CLT com relação ao empregado doméstico. Então nós teremos uma Constituição dando todos os direitos, mais um regramento em tese feito para o trabalhador urbano. Então nós vamos tentar adaptar isso, e as decisões judiciais e a doutrina ficaram responsáveis por isso, para comatar essa lacuna, né? Nós vamos, por exemplo, pensar a CLT fala da jornada de trabalho como tempo à disposição, né? Controle de horário. Então são questões que a jurisprudência e a doutrina vão ter que avaliar, sim. Vai ter que definir. Sem dúvida, sem dúvida. E as diaristas, aquelas que prestam trabalho às vezes numa mesma casa 2 vezes por semana, elas também serão contempladas com essa ampliação de direitos? Se diarista de fato, não. Porque a diarista é contemplada de outra forma, é um meio de serviço autônomo.
né? Tanto é que ela não está vinculada a uma única fonte de renda e, como você bem disse, pela jurisprudência, até 1, 2 vezes, em tese, não é considerada doméstica, apesar de já existirem algumas decisões considerando doméstica. Quer dizer, ela é uma prestadora de serviço? Uma prestadora de serviço, uma prestadora com autonomia. De serviço. Agora, e a hora extra, hein? Como é que isso vai ser calculado? Pois é, não só calculado, como controlado. Né? Como é que nós vamos controlar a jornada? Eu gosto de citar a Espanha porque é recente e tem muita relação com o direito nacional. Na Espanha foi obrigatório a elaboração de um contrato que diga os horários efetivos, como será desenvolvido o trabalho, e esse contrato fica arquivado no que eles chamam lá de tesouro, que seria o nosso INSS. Né? Nós temos apenas um registro na carteira, que ainda pode ser impugnado se tiver algum vício. Nós não temos um contrato efetivo como lá. Então, talvez se parta por um sentido, uma averiguação de como criar um novo contrato, fazer um novo contrato com regras claras, com direito à informação e etc. Alimentação e transporte estão contemplados nessa lei? Na verdade, alimentação e transporte já é direito. Alimentação, vestuário, é inviável que seja descontado da doméstica, isso já é por força de lei. Já existe isso hoje, não é necessária essa emenda constitucional para esse ponto. Agora, o senhor acaba de mencionar essa questão da fiscalização. Quem é que vai fiscalizar? É a Delegacia Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho? Como pois é? Em tese, né, os auditores fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, seriam os responsáveis pela fiscalização. Mas é outro detalhe que nós vamos necessitar de uma instrução normativa para verificar um regramento próprio, para dizer como isso será feito, porque para não existir uma invasão da própria privacidade do empregador, né, um fiscal, um auditor dentro do seu lar. Agora o lado do empregador. Né? Tem muito empregador que está vendo essa notícia, né, que vai ter aí uma ampliação de direitos trabalhistas e já argumenta que isso vai ser contraproducente para o empregado doméstico. Muita gente vai parar de registrar e outro tanto, e isso vai levar empregadas domésticas de volta para a informalidade. Empregadas domésticas correm esse risco? Eu acho que mais na informalidade do que já estão é difícil. Né? Os dados nos dizem que perto de 100 milhões de pessoas prestam esse tipo de serviço e que talvez nem metade sejam registrados. Eu costumo dizer o seguinte: mau empregador continuará sendo mau empregador e bom empregador continuará sendo bom empregador. Agora, o empregador poderá descontar do salário do empregado doméstico se chegar atrasado, se faltar no trabalho e não deu para eu ir, meu menino chorou, tá, o trem demorou para chegar, eu atrasei e tal. Isso o empregado passará a arcar com a responsabilidade no cumprimento desses horários? Veja, Marília, se aplicada a CLT do jeito que está como regra, sim, é possível pensar assim, é possível pensar assim, porque quem adquire direito também adquire deveres. E se essa for a contemplação feita pela jurisprudência e pela doutrina, sim. A última questão: como deve agir o empregado doméstico se aprovada essa nova lei com a ampliação desses direitos todos, se o empregador não cumprir a lei, se ele registrar um salário abaixo daquilo que o empregado ganha, como que esse empregado doméstico deve agir? Ele tem várias formas para agir. Ele pode entrar com uma ação, ele pode fazer uma reclamação diretamente à Delegacia Regional do Trabalho, ele pode procurar o Ministério Público, mas eu acredito que a primeira ideia para terminar um pouco ou parar um pouco essa cultura da demanda no nosso país de ações, seria conversar com o empregador e tentar entender as razões disso, dessa ou daquela atitude, para que depois apenas se busque o Poder Judiciário. O melhor acordo, como é que é? O pior acordo é melhor do que uma demanda, por aí, né? Porque a nossa cultura ainda é muito de processo. Na verdade, eu acho que às vezes as coisas se resolvem de formas mais brandas. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Eu é que agradeço.